Fala galera, bem-vindo à disciplina de Mecânica Estática, sou o professor Pablo Amorim e aí um exercíciozinho de revisão, um exercício de revisão de cargas de reação, né, e carregamento distribuído. Saca só, esse exercício, ele me fala o seguinte, eu tenho uma viga, essa viga está engastada no ponto A, bom, se no ponto A provavelmente é aqui, né, onde eu tenho aqui minha parede, e aí eu tenho esses carregamentos, sendo um carregamento distribuído linear, dois carregamentos pontuais de intensidade 100 e um carregamento momento, né, de 50 Nm lá na extremidade dele. E ele pede para calcular as reações onde ele está engastado, isso é lá no ponto A. Bom, então primeiro, né, se eu tenho algo engastado, significa que eu tenho as seguintes reações, né? Se ele é engastado, eu tenho lá a reação em AX, AY, vou representar aqui, tá? AY. E eu tenho aí também um momento de reação, AX, AY, e um momento de reação que eu vou chamar MRA. Sendo esse MRA o momento em que a minha viga, a minha parede, não deixa a minha viga girar também, né? É diferente de uma porta, a porta consegue abrir. Aqui no caso ela não conseguiria abrir, estaria travada mesmo, tá? Então olha só, me gera essas três reações e pede para calcular quais são elas. Bom, primeiro, se o meu sistema está em equilíbrio, eu tenho todas as minhas equações de equilíbrio, que são somatória de forças em x e 0, vou começar aqui, ó, né? Somatória de forças em y e somatória de momento. Primeiro, somatória de forças em x. Quais são as forças em x que nós temos aqui? AX. Tem alguma outra? Não. Nesse momento, meu AX é 0. Entretanto, se eu tiver qualquer força aqui, o meu AX vai agir. Por exemplo, uma viga que é simplesmente apoiada, eu tenho lá uma parede, né, com encosto só, e ele é simplesmente apoiado. Se eu gerar nessa minha viga aqui, uma força em X, ela tende a cair. Ela vai simplesmente movimentar assim, ó, pum, e cair. Nesse caso aqui, ela não consegue fazer isso. Bom, seguindo. A X então é 0, ele existe, mas nesse caso é 0. Se eu fizer a somatória de forças em Y, as forças que eu tenho em Y aí, galera, são quais? O meu AY, a minha força do carregamento distribuído, as minhas duas cargas pontuais. E o meu momento gera força? Não. O momento, galera, são duas forças que estão à mesma distância de um ponto, ou não, né? Essas forças, elas, no fim das contas, se anulam, entretanto, elas me geram um momento, isso é um binário, tá? É como se eu tivesse aqui um braço, aqui alguma coisa aqui fazendo isso daqui girar, tá? Bom, nesse caso aqui, galera, para a gente achar essa força em Y, eu preciso de representar aquela força ali como uma força única. Na hora de fazer o exercício, vocês podem lá no início fazer o diagrama de corpo livre já certinho e indicar ela logo. Eu preferi fazer aqui, tanto faz, vocês decidem como vocês vão fazer. Então vamos lá. Essa força é um carregamento distribuído linear, isso é, ele varia de 200 até 0. Ele não é constante esse carregamento distribuído. Se eu tivesse a viga e falava, lá, pesa 100 kg por metro, 100 kg força por metro. Qual o peso total? Multiplicaria por 3,6. Eu teria lá 360 kg força. Mas aqui não, o carregamento começa aqui, para aqui e só até esse ponto, não vai até o final. Tá. Quando eu tenho um carregamento distribuído, né, eu vou representar a força dele em um ponto apenas. Onde é esse ponto? No centroide dessa área aí, que é uma área triangular, né? Ele vai estar a 1/3 da minha base. Então vou pegar aqui, ó, 1/3 da base, né? Então tá aqui esse carregamento, 0,7 metros. E aqui, ó, se eu quiser utilizar, né, 1,4 metros. Bom, e essa força nada mais é do que o cálculo da área, né? Igual a gente brincando lá de integrar ele e tudo mais. Bom, galera, neste caso, né? Neste caso, eu tenho lá que a minha força vai ser o cálculo da minha área. Nesse caso, por ser uma área de triângulo, eu tenho 200 Newton a cada metro, vezes os meus 2,1 metros, dividido por 2. Nesse caso, essa minha força aí tem intensidade de 210 newtons. Então eu posso representá-la aqui como 210 newtons para facilitar os meus cálculos que a gente vai fazer agora. E aí, voltando nos nossos cálculos, somatória de forças em Y, aí vamos lá, eu tenho o meu AY, eu tenho o meu F, que a gente calculou, menos 210, menos as minhas cargas pontuais, 100 e 100. Lembrando que o momento não vou dividir pela distância para achar força, não tem disso, tá?
Então aqui eu consigo achar que meu AY é 410. Ok. Moleza. Sinal positivo significa que eu indiquei corretamente. Ótimo. Agora, próximo que eu vou fazer é momento. Então, para eu calcular o momento, né, vou chegar um pouco para cá, eu vou fazer somatória de momento. E eu vou escolher algum ponto para fazer essa somatória de momento. Eu posso escolher qualquer ponto, galera. Posso escolher o ponto A, um ponto B que eu acabei de criar, ponto C, ponto D aqui no céu, né? Eu vou botar aqui para não achar que está multiplicando lá, sei lá, do jeito que quiser. E sempre que eu faço momento, eu particularmente vou escolher o ponto A, porque pelo menos eu elimino uma incógnita e tudo que está à direita aqui fica mais fácil de ser calculado para mim em termos de percepção, né? Tudo gira aqui para o mesmo lado, ou daqui para lá. Se eu pegar aqui, ó, esse gira para cá, para cima, esse para baixo, esse daqui está exatamente em cima. Bom, a ideia é escolher um ponto que você elimine incógnitas ou elimine o máximo de forças, facilitar os seus cálculos, minimizar, otimizar os cálculos. Não quer dizer que o ponto que você escolher está errado. Pode escolher qualquer ponto, tá, galera? O resultado vai ser o mesmo. Então, olha só. Se eu escolho o somatório de momento no ponto A, eu vou representar todos os momentos que as forças geram no ponto A. Mas eu também tenho que representar os momentos que estão nessa minha estrutura. Por exemplo, eu tenho lá um MRA, do jeito que eu indiquei lá, ele é positivo, MRA. E eu tenho também o 50. Mas peraí, o 50... não está gerando momento, não está em cima do ponto A. Ok, de qualquer forma o 50, estando aqui, ó, ele faz a minha viga tender a girar como um todo. Em qualquer ponto que eu escolher fazer somatória de momento, esse momento e esse momento tem que entrar na minha conta. Então os dois vão entrar aqui e eu já vou representá-los logo de cara, o MRA, e vou colocar aqui também o menos 50. Precisa de multiplicar pela distância? Não. O momento... ele só vai me aparecer na somatória de momento. Não aparece na somatória de forças. Entretanto, as forças podem me gerar momento na minha somatória de momento. Exemplo, podem gerar. Meu AY gera momento no ponto A? Não. Mas o 210 gera, o 100 gera e o 100 gera. E são eles que eu vou representar aqui também com as suas respectivas distâncias. Vou seguir então. MRA menos 50, meu 200, ó, fixo o ponto A. Ele gira aqui de forma, ó, vou fixar o ponto A, ele gira aqui de forma negativa do que eu representei, então lá, menos 210 vezes a distância de 0,7, tá? Chegando no fim da linha, vou jogar aqui para baixo, continuar aqui embaixo, ó. Seguindo, eu tenho menos 100 vezes 2,1, e eu tenho também o menos 100, que é o próximo aqui, tá? Menos 100 vezes 2,1, negativo também, menos 100 vezes o total, que é 3,6. Nesse caso aqui, a gente consegue achar um MRA, que é igual a 700, aproximadamente, não é redondo mesmo, 767 Newton metro. Sinal positivo significa que eu indiquei no sentido correto. O que significa isso, então, no geral? Todas as forças tendem que minha viga faça isso, para não fazer isso lá no ponto A. Eu tenho lá uma reaçãozinha no ponto A, a parede fala assim, opa, vai para lá não. Volta para cá, né? Como se ela estivesse tendendo a girar para cá e a minha parede aqui, ó, fala não vai e puxa ela de volta e gira ela de volta, né? Mantendo ela em equilíbrio. Espero que tenham gostado, dá um like aí, se inscreva no canal, qualquer dúvida manda aí que a gente vai tentar responder o quanto antes. Valeu, galera, bons estudos.